Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos a esta casa, os encarnados e também aqueles irmãos desencarnados. Que a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, esteja com todos nós. E por falar em Jesus, nós não podíamos deixar de passar em branco esse momento tão especial que foi a Páscoa, onde Jesus nos mostra, com a sua ressurreição, que o Espírito sobrevive à matéria e que a vida continua. É sempre um convite para nós, a necessidade da nossa evolução espiritual sempre estar constante. Para nós, os encarnados, a verdadeira Páscoa se dá todos os dias. Se dá de que maneira? Com a nossa reforma íntima, que nós tentamos fazer todos os dias, E o que é essa reforma íntima, Nós abandonarmos nossos velhos hábitos, Superar as nossas falhas morais e, principalmente, perdoar os irmãos e também perdoar a nós mesmos. E que cada um de nós recebamos aqui aquilo que veio buscar dentro da sua fé, do seu merecimento, como eu digo sempre, da sua programação de vida, que cada um receba as boas energias, tanto no plano físico, como também no plano espiritual. Pedimos também pela nossa irmã Sibeli, que fará a exposição de hoje, que eu tenho certeza que os bons espíritos, os espíritos de luz, estarão com ela nesse momento, e ela consiga bem transmitir a vocês a lição de hoje, que vocês consigam levar para o dia a dia da vida de vocês. E para a nossa harmonização, eu trago do Chico Xavier as seguintes palavras. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas e a estupidez da ganância, e a inocência das tolas mágoas. Que assim seja. Uma boa noite a todos, bem-vindos. Hoje, meus irmãos, eu vou começar com uma pergunta que nos dias de hoje eu acho que cabe bem a gente refletir. O amor esfriou? E para iniciar a nossa conversa, tem uma passagem nos Evangelhos em que Jesus fala sobre o princípio das dores. Quem quiser depois ler, se aprofundar, em Mateus, capítulo 24, do 1 ao 14, eu selecionei essa passagem. No Monte das Oliveiras, estava Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos e lhe perguntaram: Dizei-nos, mestre, quando sucederão os sinais da consumação dos tempos? E Jesus lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, pois é preciso assim acontecer. Mas ainda não será o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. E, por se multiplicar a iniquidade,
sobre o mundo, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, meus irmãos, nós começamos com a perguntinha essa, né? Capiciosa. E aí cada um de nós pode, dentro do seu pensamento, dentro das suas rotinas, das suas vivências, responder a si mesmo: será que o amor já esfriou entre nós? A gente fala tanto e ouve tanto falar em transição planetária, né? Até virou um assunto meio de moda ultimamente, principalmente nos meios espiritualistas, né? Espíritas, enfim, religiosos. Mas será que essa transição planetária, se nós fôssemos observar à luz daquilo que a gente tem hoje ao nosso redor, será que é o início ou o fim? Nós vivemos num mundo com muito egoísmo, muito materialismo, onde o orgulho, o poder, a fama, eles estão no topo da maioria dos corações, infelizmente. E nós podemos nos colocar entre, mesmo que nós estejamos buscando o nosso crescimento, buscando melhorar, mas a gente sabe que a gente é humano e a gente se deixa levar por esse mesmo egoísmo, materialismo, por aí vai. E se a gente está com tanta busca de poder, de fama, né? Por que será que tem cada vez mais corações vazios, mentes atribuladas, consultórios cheios de pessoas buscando auxílio, buscando medicações? Vale a gente pensar. A indiferença é um dos problemas que mais nos atinge atualmente. Se nós pararmos para pensar, às vezes os pais, e aqui eu falo de pai, de mãe, de qualquer formação familiar, se dedicam, buscam, às vezes trabalham em 3 empregos, é ou não é? Para dar uma formação melhor para os filhos, para dar um alimento melhor para os filhos. E quantas vezes nós não vemos nos lares pais lá solitários, abandonados, muitas vezes doentes, sem poder se locomover, por aqueles mesmos filhos aos quais eles se dedicaram. E aqui a gente não fala no sentido de julgar esse ou aquele, mas no sentido da gente olhar mais para o que está acontecendo. Essa indiferença, ela vai tomando conta. Também a desistência de fazer o bem. Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: eu ajudo, mas é uma ingratidão. E é fato. A gente ajuda um amigo, ajuda um colega, ajuda um familiar, e ajuda de coração aberto, sangue doce, como eu costumo dizer. E lá vem a ingratidão. Mas será que vale a gente desistir de fazer o bem? Quanto mais pessoas desistirem, mais o mal irá crescer, né? E esse mal que a gente sempre coloca lá longe, ele está dentro de nós, não é um mal fictício, não é aquele mal que a gente vê nos filmes. Não, está dentro da gente, é a energia. Por que será que nós ainda somos tão maus? Muitas vezes. E nem sempre com o outro, conosco mesmo. Nós somos muito de nos judiarmos, de nos flagelarmos, né? Então vale pensar. A apatia espiritual também é uma característica que talvez esteja ajudando a esfriar o amor no mundo. E o que seria essa apatia espiritual? Não que nós tenhamos que estar de joelho rezando, não é isso. Mas a apatia espiritual é desistir de evoluir espiritualmente, é deixar para lá. Tem pessoas que dizem: bom, se eu acredito na reencarnação, eu vou reencarnar tantas vezes, para que eu vou me preocupar, né? Então, eu vou vir de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. Vejam que esse raciocínio parece uma coisa assim, meio lógica, já que a gente tem tanta oportunidade, mas no fundo não, né? A gente deixa de fazer o hoje.
o aqui, o agora. A violência, a falta de empatia, as relações superficiais, a banalização dos sentimentos. E como a gente tem visto isso, né, gente? O Rogério citou agora a Páscoa, que acabou agora no domingo, né? Claro que a Páscoa, como ele disse, a Páscoa é todos os dias, né? Que simboliza a reaparição do Cristo, nos mostrando que a gente deve insistir, porque se ele insiste conosco, quem somos nós para não insistir, né? As amizades por interesse. Vamos pensando, às vezes a gente perde tempo com amigos, mesmo a gente sabendo que aqueles amigos não estão ali, a não ser por um interesse momentâneo. E por quê? Porque talvez a gente esteja realmente apático espiritualmente, a gente vai deixando levar, as coisas vão rolando, tudo no automático. A solidão cada vez maior, a gente ouve falar até nas músicas, às vezes, solidão a dois, né? Porque as pessoas às vezes levam muito pro lado romântico, mas a solidão hoje em dia ela tá a 2, a 3, a 4, a 1000 pessoas. Quantas pessoas trabalham com o mesmo colega durante anos? E o colega se suicida. E a pessoa diz, meu Deus, o que aconteceu? Ele era tão alegre. Mas talvez tu nunca tenha olhado, nunca tenha ficado sabendo o que acontecia com aquele colega. Porque a gente deixa rolar. E assim acontece dentro das nossas casas, dentro dos relacionamentos. Os pais às vezes não olham para os filhos, né? E vice-versa. Mas quem veio antes? O pai e a mãe. Hoje em dia, com a tecnologia, muitas vezes a gente abre mão de estar ali junto naquele momento, porque está cansado. O pai e a mãe estão cansados, as pessoas que fazem 2, 3 jornadas de trabalho, é compreensível. Mas o que chegou para nós nessa tecnologia, gente? E eu aqui não vou falar contra, porque a tecnologia veio para nos ajudar na ciência, medicina, né? Tanta coisa linda que tem, tantas máquinas, tantos processos que nos auxiliam, cirurgias maravilhosas, né? Mas também tem uma telinha quadradinha que tem nos deixado assim apáticos e escravizados. Aí entra a parte da tecnologia que nós talvez não saibamos manusear ainda como deveríamos. Quanto tempo a gente perde analisando ou olhando fake news, fofocas e comentários e a foto do fulano foi para lá, foi para cá, e quantos minutos a gente dedica, já digo de manhã quando a gente acorda, para pedir a Deus que nos dê um bom dia. Mas aí cada um de nós responde para si. E por aí nós vamos ficando cada vez mais distantes, mais desconectados, né? Eu sempre brinco quando eu converso com amigos e tal sobre a tecnologia, porque eu sou meio avessa a essa coisa, eu sou da moda antiga. Eu gosto de olhar no olho, conversar com a pessoa, tomar um chimarrão, olhar o sorriso. Será que fulano tá bem? Será que a Patrícia hoje tá tão bem? Então assim, ó, eu falo por mim. E às vezes eu brinco, eu disse, gente, já pensou aquela criatura lá desencarna? Aquele que é viciado no celular, viciado nessa tecnologia da telinha. Ele desencarna, vai chegar do outro lado e vai dizer, qual é a senha do Wi-Fi? Vocês já pensaram, gente? A pessoa vai querer reencarnar na mesma hora, voltar para cá desesperada. Isso é uma brincadeira que eu faço, mas vale a gente pensar o quanto a gente se deixa escravizar. E dentro dessa telinha, a escravidão vem pelo consumo, pela religião também, pela política, pelos prazeres que nem sempre são tão aproveitáveis, né? Então, assim, vale a gente refletir o quanto a gente tem se dedicado ao amor, que é o início da nossa conversa.
O quanto a gente tem se dedicado a não deixar o amor esfriar. Começar por nós mesmos, o auto-amor, porque às vezes a gente não dá bola, né? Vou indo, vou levando, quem sabe, mais um mês, mais um dia, mas nós não sabemos o quanto de tempo a gente tem. Talvez a gente também vá ignorando a finitude, porque é uma coisa que a gente foge, a maioria de nós foge, porque nós sabemos, como tudo que existe, né, na natureza, que nós também temos nosso prazo de validade, que, se Deus quiser, todos que estão aqui será daqui a 150 anos. Mas assim, fugir para quê? Se Deus é tão bom e já nos mostra na natureza que as plantas morrem, renascem, a semente, a folha, o caule, enfim. Assim somos nós, através do nosso espírito. E a evolução nos dá essa oportunidade, mas nós precisamos querer evoluir. O olhar de um filho e de uma mãe, vou trazer as mães agora, puxar a brasa para o lado das mães, é uma coisa tão interessante, porque a mãe olha para o filho com um amor muito profundo. Quem é mãe? Eu não sou mãe, mas sou filha, então quem é mãe sabe. Até isso hoje em dia também às vezes vai se perdendo, gente. Porque nós acabamos entregando nas mãos das crianças a tecnologia. Fica aí jogando, não perturba. Não me incomoda agora que eu tô cansada. Vocês vejam bem o quanto é importante a gente prestar atenção. Aí depois, quando o filho cresce, a gente vai querer que aquele filho seja amoroso, prestativo. Então vale a gente observar enquanto a gente está aqui. Quem tem filhos, quem tem netos, né? Porque essa escravidão que eu falei antes, ela é muito perigosa e ela vai entrando devagarinho, devagarinho na nossa mente, no nosso coração, sem a gente nem se perceber. Não é por mal, é por modinha, é por acompanhar a evolução tecnológica, que ninguém quer ficar para trás. Mas também, gente, não podemos esquecer, como espíritos imortais que somos, que nós somos observados por aqueles que não querem que a gente evolua. E coisa mais fácil que tem é manipular a mente das pessoas de maneira que elas atentem só para o consumo, só para as coisas materiais. Então vale a gente observar. Jesus nos alertou, nos chamou a resistência moral. Através dessa passagem que eu li ali do Evangelho, que ele diz assim, chegará um tempo em que o amor esfriará, ele chama a gente para pensar. Como eu sempre digo que Jesus é atemporal. Há quem às vezes diga, mas já vem de novo sempre falando em Jesus. Eu já ouvi isso. As pessoas às vezes não gostam que se fale tanto nos ensinamentos. Mas, gente, eu falo isso sem medo de errar. Falo por mim. Tudo, absolutamente tudo que Jesus nos traz nos evangelhos acontece diariamente com a gente. Pode ter acontecido o ano passado, vai acontecer daqui a 10 anos, mas se nós aplicarmos e formos observar, acontece. É fato, é verdade, não tem como fugir. Há 2000 e tantos anos que a gente vem ouvindo e percebendo. Claro, com o direito de fugir também. Tem pessoas que não querem ouvir. Tá tudo certo. Nós temos o livre-arbítrio. Mas vale lembrar que o amor é lei divina. Nós nascemos do amor, mesmo que alguns às vezes não queiram amar nem ser amados. Não se sentem preparados, fogem, mas nós somos da centelha do amor divino. Isso é inegável, não tem como fugir. Se nós viemos dele, é preciso manter a nossa luz interior brilhando, acesa. E aí vamos reverter
a história. Se o amor está esfriando no mundo, vamos começar cada um de nós, a partir de agora, de hoje, amanhã de manhã, quem sabe, observar o que a gente pode fazer para mudar. Se é em casa, se é com o filho, se é com a esposa, com o marido, se é com o vizinho, se é com o colega. Não vamos deixar o amor esfriar totalmente, porque ultimamente a gente só vê na televisão, nas redes sociais, infelizmente, o predomínio de coisas tristes, né? E isso não é feito por seres de outro planeta, é feito por nós, seres humanos. Então vale a gente lembrar o perdão que o Rogério lembrou aqui na abertura, e a gente nunca combina nada, mas sempre tem o assunto a ver. O perdão, e aqui eu não falo daquele perdão simples, que a gente vai, tá, perdoei uma coisa terrível que me fizeram, mas só o fato da gente amenizar no coração e não ficar enviando uma energia negativa já é uma maneira de se aproximar do perdão. Não alimentar as coisas ruins. Isso já aquece o amor. Pensem, vamos agir com inteligência, porque às vezes a gente não consegue agir só pelo sentimento, pois nós somos falhos, somos humanos, e tá tudo certo. Fortalecimento da conexão espiritual. Daí eu volto. Jesus, nosso mestre, é o nosso intermediário. Vejam como Deus é muito bom e como a inteligência divina sempre está predominando. Ele nos manda, nosso mestre Jesus, para que a gente lembre do nosso lado humano, pois ele esteve aqui como humano, e também nos lembre que nós somos divinos, que nós somos feitos do seu amor. Então vamos utilizar mais essas ferramentas que Deus coloca ao nosso dispor. Lembrando que para isso nós temos que fazer a nossa parte. Que às vezes a gente quer deixar a nossa parte de lado, mas não. É importante, se nós estamos aqui ainda, né? Lembrar também do exemplo, voltando ali na Páscoa, o sacrifício de Jesus, porque as pessoas geralmente lembram nas datas. É Páscoa, é Natal, essas datas assim que tocam o coração das pessoas, né? Mas por quê? Vamos lembrar todos os dias, quando nos acontece alguma coisa diferente, vamos lembrar do sacrifício que foi aquele cara com 33 anos, encarnado, passar por tudo que passou, e nós às vezes nem lembramos, nós ainda achamos que temos o direito de reclamar, né? Mas como eu sempre digo, o livre-arbítrio existe para isso. Dá para a gente voltar um pouquinho, rebobinar o nosso pensamento, já que não existe mais fitas, né? E voltar e fazer de novo, quem sabe fazer diferente. Não perfeito, mas pelo menos bem feito, bem pensado. E para nos abrir os olhos, nos desemburrecer, nos desatrofiar a mente e os sentimentos, é que Jesus trouxe tanto exemplo, tanta coisa boa, gente. E aqui eu nem falo das curas. Tem uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se foi o padre Fábio de Mello, acho que foi, que eu ouvi um dia desse, e eu pensei, é verdade, que Jesus foi seguido por multidões. Todo mundo buscava a cura, os leprosos, os surdos, cegos, mancos, enfim. Mas quando Jesus estava na cruz, só tinha 5 pessoas, se não me engano, junto a ele. Que nós sejamos parte desses 5 daqui para frente, se não somos até hoje. Que nós possamos olhar para Jesus como realmente ele é. E se ele avisou que o amor ia esfriar, vamos nós fazer a nossa parte. Porque já está acontecendo, na minha singela opinião. E acredito que na maioria de vocês, né? Porque, infelizmente, nem sempre a gente pode falar só de coisas boas, a gente precisa se alertar. Enquanto a gente está na caminhada, gente, dá tempo de acordar.
depois que está do outro lado, daí é recomeçar novamente. E que bom que a gente chegue lá um pouquinho melhor, né? Quando for o nosso dia, o nosso momento. Que a gente chegue do outro lado um pouquinho mais sereno, mais tranquilo, mais seguro da nossa fé. Semana passada a Luciane falou tão bem sobre a fé, que a gente precisa realmente fortalecer. E tudo está ligado, se vocês observarem, né? O amor ao próximo, principalmente ao próximo mais próximo, que somos nós mesmos, porque se a pessoa não se ama, ela não consegue amar mais ninguém. E também a fé, a esperança, está tudo interligado. E tudo vem da mesma centelha divina. Jesus nos avisou das consequências, mas também nos mostrou sempre a solução. E a solução é a gente parar, pensar, dar um passinho atrás às vezes e retomar. Um pouquinho mais de calma e de amor no coração. Amar com verdade, com ânimo, com esperança e com convicção. Eu agradeço aos irmãos a atenção e vou terminar com uma pequena prece, para que os irmãos fiquem aguardando o momento do passe, quem sabe refletindo sobre alguma palavra, alguma dessas ideias que vem para a gente amadurecer, para a gente acolher melhor os nossos sentimentos no dia a dia. Porque tá difícil, né, gente? Mas nós temos ao nosso lado quem nos auxilie, quem nos dê luz. Precisamos acreditar, confiar. Jesus, abre os nossos olhos ao que é importante. Toca o nosso coração com a pureza do teu amor. Ilumina o nosso pensamento e nos desvia do mal. Que possamos acordar enquanto estamos a caminho. Assim seja. Luz e paz, meus irmãos.